Bom dia, paz do Senhor, para você que faz parte do alimento do céu. O alimento do céu tem sido essa palavra que você tem recebido todas as manhãs e que ela tem alimentado o seu espiritual. O seu espírito ele tem sido alimentado com a palavra de Deus. E eu quero deixar no alimento do céu o Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do 11 até o 13. Marcos capítulo 8, do versículo 11 até o 13, diz o seguinte: Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje impedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Esse texto nos fala dos fariseus. Os fariseus eram pessoas que Jesus sempre estava falando contra eles, porque eram pessoas que conheciam bem os rituais religiosos, faziam questão de cumprir os rituais religiosos, mas eram pessoas que não cumpriam a palavra de Deus. E Jesus ele fala muito contra o religioso. Às vezes nós ouvimos pessoas falarem assim, mas fulano é muito religioso. E Jesus não quer que você seja religioso, porque o religioso ele segue os rituais, as exigências, as regras de uma religião. Jesus quer que você seja cristão, que seja seguidor de Cristo. E os fariseus aqui se aproximaram de Jesus, mas não foi para aprender da palavra, não foi para saber, conhecer mais de Deus, para saber mais de Deus, mas foi para achar alguma prova contra o Senhor Jesus, coisa que jamais iria acontecer. Então eles chegam para Jesus e falam assim, e pedem para eles fazer um milagre, né? Para provar, para mostrar que o poder de Jesus vinha mesmo de Deus. Porque eles não acreditavam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas quando nós lemos isso aqui, e eu quero transportar para os dias de hoje, quantas pessoas só acreditam em Jesus, só acreditam que existem milagres quando um milagre acontece na sua vida. Às vezes nós contamos milagres que aconteceu, sei lá, na minha vida, na sua vida, e há pessoas que chegam e falam assim, mas eu preciso ver para crer. São os Tomés da vida. Eu preciso que aconteça um milagre na minha vida para poder acreditar que milagre existe. E a palavra do Senhor fala para essas pessoas que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é acreditar naquilo que eu ainda não vi, mas eu sei que existe. A sua fé ela tem que ser baseada na palavra de Deus, ela tem que ter respaldo na palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, eu vou ler para você. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, ele nos fala como deve ser a nossa fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Fé é a certeza de que você vai receber aquilo que você espera, segundo a vontade de Deus. Então fé não é racional. Eu já ouvi tantas pessoas falando da fé, ela tem que ser racional, não. A fé é algo sobrenatural. Não tem explicação para a fé. Você não explica acreditar numa coisa que você não viu ainda. Como é que vai explicar isso? Isso é fé. Você precisa acreditar que Jesus opera milagres sem você ver o milagre acontecer ainda. Fé é você pedir algo para o Senhor e já agradecer.
acreditando que isso pode acontecer, porque o Deus que você está pedindo é o Deus do impossível. Fé é eu acreditar que existe coisas no mundo espiritual, existe coisas que eu não consigo ver porque eu sou carnal. Então, se a sua fé é dessa que precisa o milagre acontecer para você acreditar, eu lhe digo nessa manhã, comece a orar, comece a pedir a Deus, Deus transforma, muda a minha fé, porque eu preciso acreditar antes mesmo de receber. Comece a pedir a Deus que Ele aumente a sua fé. Uma certa vez a palavra de Deus diz que um homem chega e pede para ser curado. E o Senhor Jesus chega para ele e fala assim, você crê? E ele fala, sim, Senhor, eu creio. Aumenta a minha fé. Ele acreditava, mas ele reconhecia que a fé dele ainda era muito pequena. Se você está nessa situação, se você tem sido uma pessoa que não crê mais, que perdeu toda a credibilidade, não crer mais na palavra, não crer mais que milagres podem acontecer na sua vida, peça a Deus para aumentar a sua fé, ou até para te dar a fé, se é que você não tem. Sem fé é impossível agradar a Deus, lembre-se disso, isso é a palavra do Senhor quem diz. Então, se você quer agradar a Deus, se você ama a Deus e você quer agradá-lo, acredite. Quando você for pedir algo para o Senhor, peça acreditando que isso pode acontecer, porque o Deus que você pede é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe. Quando você pedir algo para o Senhor, já peça agradecendo, porque o Deus que você pede é o Deus do impossível, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Daniel passou uma noite inteira no meio dos leões e esses leões não o tocaram. Então o Deus que te criou, o Deus que te formou, é o Deus que pode realizar milagres na sua vida. Mas você não pode e nem deve crer somente depois que vê o milagre. Creia antes, porque a tua fé faz com que esse milagre aconteça. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus te dê um dia de alegrias. Que tenha fé. Que Deus é o Deus que realiza aquilo que nós não conseguimos realizar, mas que faz aquilo que nós cremos. Que realiza um milagre quando nós cremos nele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.